Muito bem, muito bem. Um bom dia a todos, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gravando mais um vídeo para esse canal Som de Muitas Águas. E aí, amado irmão, amada irmã, como é que está o dia de hoje? Está tudo bem? Como é que está o vosso dia? Esse dia maravilhoso que Deus abençoou. Está tudo bem na sua vida? Graças a Deus. Mesmo que não esteja, vamos sempre interceder a Deus em favor da vida, da vossa vida. E eu creio que assim Deus fará maravilhas para a tua glória. Amém? Eu sou José Modesto e esse é o canal Som de Muitas Águas. Estou aqui nesse dia chamado hoje, gravar mais um vídeo concernente ao meu testemunho de libertação, onde eu ingressei no Evangelho de Jesus Cristo, onde eu fui liberto pelo Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Sem mais delongas, vamos dar início ao assunto. Eu vou pedir a você, para você apanhar a sua Bíblia Sagrada, e vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14. Vamos ler esse texto maravilhoso para nós iniciar o assunto de hoje. No último vídeo que eu gravei falando sobre o meu testemunho, eu parei ali onde eu voltei para Camaçari, que eu estava em Rondon do Pará, tive aquela visão. Aliás, tive primeiro, um dia anterior eu tive a visão, quando eu estava pregando ali na igreja. Deus me mostrou as irmãs bem vestidas, ataviadas, como serva de Deus. E no outro dia Deus me chamou de falso profeta, enfim, e mandou que eu deixasse o microfone ali e não pregasse mais aquele evangelho, o qual eu estava pregando, que não era o evangelho de Cristo. Então, eu obedeci, mesmo sem saber quem era, o que fazer, mas eu não tinha mais condições de prosseguir pregando ali naquela igreja, pelo fato que estava acontecendo agora comigo, depois que eu fui curado da enfermidade na igreja Deus é Amor. Amém? Você pode ver o vídeo anterior, e você assistir, você vai entender tudo o que eu falei, o que aconteceu, né? Não tem como eu repetir o mesmo vídeo, o mesmo assunto. Vou dar continuidade onde eu parei. Eu parei, aleluia, já em Camaçari. Quando eu voltei para Camaçari, minha vida continuou normalmente. Só que a vida espiritual, minha vida espiritual, nesse tempo foi um tempo difícil, bem verdade para mim. Foi muito difícil. Amém? Vamos ler a palavra? Vamos ler? Já apanhou a sua Bíblia? Graças a Deus. E o livro de Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14. Carta aos Hebreus do apóstolo Paulo, grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Assim está. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brota em vossos e vos perturbe, por ela muitos se contaminarão. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos testifica, ele, através do Espírito Santo, guiado pelo Espírito de Deus, ele escreveu essa carta aos Hebreus e tem muitas doutrinas maravilhosas aí nesta carta. Esse versículo que nós acabamos de ler é uma passagem muito linda, muito poderosa, né? Ele ali ensinando aos Hebreus como deveria suportar, como deveria comportar diante de Deus e da sociedade. Uma das ensinanças de Paulo exatamente é a respeito da santificação. Paulo sempre falou desse assunto. Quando nós lemos os livros das cartas aos Coríntios, primeira e segunda carta, podemos notar que a preocupação de Paulo sempre foi com o bem-estar da igreja, espiritualmente falando. A santificação, o crente
deve ser realmente uma pessoa separada das coisas mundanas. Ele deve andar em santificação todo o tempo, para que o Espírito Santo se agrade das tuas atitudes e passe a andar lado a lado com ele. Esta é a realidade. Então Paulo deixou escrito ali, através do Espírito Santo, guiado pelo Espírito de Deus, que jamais os autores da Bíblia, meus irmãos, foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós sabemos disso. A Bíblia é o único livro que nos leva até Deus. É o único livro que nós encontramos salvação, encontramos base na nossa vida para ter uma vida saudável aqui na terra, podemos dizer saudável, fora das confusões, das cachorrices, das bebedices, dos vícios, das coisas malignas, e andar com Jesus Cristo. É a Bíblia Sagrada. Não tem outro meio de nós chegarmos até Deus, a não ser através das ensinâncias da Bíblia Sagrada. E aí está esse versículo que Paulo escreveu, muito lindo, e também nos desperta, aleluia, o sentimento de que nós devemos andar em santificação todo o tempo. Se não for assim, segundo as Escrituras que acabamos de ler, esse versículo, não vamos jamais ver Deus. É porque Deus é santo. Importa que todos aqueles que o seguem lutam, se santificam as vossas vidas, para que Deus se aproxime dele, no nome de Jesus. Amém? A santificação, ela é a base da vida do crente. O crente deve andar em santificação, deixando as coisas mundanas para trás e servindo a Cristo. Esta é a realidade. Amém? Então vamos lá. No dia que eu parei, aliás, no vídeo anterior, eu voltei para Camaçari, estava em Rondônia do Pará. Quando cheguei em Camaçari, eu continuei ali a cultuar, a frequentar a Igreja Universal. Continuei ali, só que de uma maneira já totalmente diferente. Eu já não tinha mais vigor, força, espiritualmente falando, para continuar ali fazendo o mesmo trabalho na Igreja Universal, como obreiro, como membro. Eu comecei a me esfriar. Por quê, meus irmãos? Depois daquela visão que eu tive em Rondônia do Pará, Deus falando comigo pessoalmente, eu fiquei totalmente desarrumado. Eu não tinha mais atitude para prosseguir com o mesmo trabalho na Igreja Universal, pregando no mesmo fervor, com o mesmo, na mesma intensidade. Então eu comecei a recuar um pouco para trás. E fiquei sempre pensativo, sempre perguntando a Deus: Senhor, o que vou fazer? Como pode? E agora? Para onde eu vou? Se agora o Senhor, Deus agora começou a me dar visão celestial daquilo que eu estava a fazer. Amém, meus irmãos? Foi muita coisa aconteceu. Aconteceram muitas coisas. Eu continuei na Universal, dias vestia a capa de obreiro, dias não vestia, ficavam assim, um pouco complicado, sem saber que rumo a tomar. Eu me lembro que um determinado dia, eu saí do culto, saí da reunião e fui para casa. E na igreja, na época, tinha um casal, eu não me lembro o nome deles, tem muito tempo, um casal que frequentava a igreja, era o esposo e a esposa. Eles saíram na minha frente e eu saí um pouco atrás. Cheguei numa determinada avenida ali em Camaçari, eu não me lembro o nome daquela avenida, sei onde ficam os hospitais, ali o Hospital Santa Helena, enfim. E num cruzamento, eu vi, ao longe, eu percebi que o casal estava ali. A mulher, a senhora, que era a esposa, ela estava segurando o seu marido pela cintura. Ele era um homem alto, forte, um homem de muita musculatura. Eu com 1,62 m, magrito. Ele era um homem alto, de musculatura. Não aquela musculatura de academia, né? Um homem grande, né? Porque tem pessoas grandes com seu físico bastante avantajado, enfim. E lá estava. Eu me aproximei. Eu não entendi o que estava acontecendo no momento. Quando eu me aproximei, que ela me viu,
ela pediu ajuda. Ela chegou de sobreiro, por favor, me ajuda aqui. Meu marido está endemoniado, ele quer se matar. Olha a situação. Não me lembro o horário, assim, era talvez 9h30 da noite. A rua ainda em movimento, né? Muitos carros pela rua e pessoas passando por ali. E eu, por mais depressa, eu sendo um obreiro ali da Igreja Universal, eu fui ao encontro e sabia quem eram aquelas pessoas. Quando eu cheguei perto, como de fato ele estava com o espírito incorporado nele. Quando eu cheguei próximo, que me aproximei, ela soltou dele, né? E ele fixou os olhos para mim. Ali ele estava com uma entidade, com toda certeza. E aquela entidade, ela olhou para mim e disse com voz que todos sabem, né? A voz da pessoa, ela muda, ela não é mais a mesma pessoa. Ali se muda a voz, muda o semblante, muda tudo. E aquela entidade espiritual falou, quem era eu? Quem é você? A entidade virou para a esposa do rapaz que estava ali fora de si e perguntou, você chamaste este aqui para me expulsar? Perdeu seu tempo. Quem é ele? Ele não é nada. Ele é um derrotado. Meus irmãos, ali começou uma sessão complicada para mim. Foi um dos dias mais tristes e vergonhosos que já aconteceu na minha vida. Aquele espírito que estava naquele homem, que estava ali incorporado, ele começou a falar toda a minha situação. Embora, nesse tempo que aconteceu esse fato, eu não estava curado ainda, né? Esse fato aconteceu antes de eu ser curado, né? Voltei um pouco atrás, mas vou contar esse acontecimento, né? Ele falou para mim, você é derrotado, está doente, você pensa que... Ele olhou para um lado e para outro e disse, você acha que o homem de branco está aqui? Cadê ele? Ele virou para um lado e para outro, não, ele não está aqui não. Tirou aquele espírito, ainda tirou sarro da minha cara. E eu ali em pé, com a Bíblia na mão, e dizendo, nada, demônio, você é derrotado, você vai ter que sair e tal. E eles, que nada, quem é você, rapaz? Quem é você? O homem de branco não está aqui não. Cadê o homem de branco? E começou a fazer brincadeira comigo. Meus irmãos e povo da fé, foi um dos dias mais difíceis e mais vergonhoso para mim. Sendo um pregador do Evangelho, passei por isto. Esse acontecimento foi antes de eu ser curado. É porque era para me ter contado no vídeo anterior, mas me passou. Mas tudo bem, o importante é contar o que aconteceu e nós vamos chegar lá, no final, tudo se encaixar no nome de Jesus. Então aconteceu isso tudo comigo. Aquele espírito fez isso, né? Tomou essa atitude de me envergonhar. Ele falou comigo, falou ali abertamente. E as pessoas que iam aparecendo, que iam passando, e começavam a parar e observar aquela cena toda ali grotesca que estava acontecendo. Ele chegou a falar, você está pensando que eu estou dentro daquela igreja, aliás, que o homem de branco está lá dentro daquela igreja? Você está enganado, ele não está lá não. Eles ficam me chamando toda hora, eu chego lá, e arrasto pelo chão, e ando de joelho, porque o homem de branco está lá dentro. E não, é porque eu vou lá e faço aquela papagaiada para enganar eles. E o homem de branco não está ali não, eles estão enganados. Meus irmãos, a coisa é séria. Quem é o homem de branco? Jesus Cristo. O demônio não tem medo de falar o nome de Jesus Cristo. As entidades, muitas deles não falam, não conseguem. A não ser que o pregador tenha um pregador de autoridade com o Espírito Santo, ordena, ele pode até falar, mas fala um pouco arrastado. Mas os espíritos malignos, eles não abertamente, espontaneamente vão ficar anunciando Jesus Cristo, não falam. Então ele fala o homem de branco. Ele falou várias vezes, você pensa que o homem de branco está ali naquele lugar, naquela igreja? Não está não. Eles me invocam, eu vou lá, e eles mandam eu andar de joelho, eu ando. Você mesmo é um deles que faz isso, eu ando de joelho ali para enganar você e os demais que estão ali. Mas não que o homem de branco está ali para me obrigar.
Então, meus irmãos, eu tive muita vergonha nesse dia, passei vergonha, muito medo, as pernas batiam uma na outra, até que, quando ele bem quis, ele foi embora, largou aquele homem, né? E aquele homem bem triste, bem complicado, a esposa também triste, eu envergonhado, as pessoas que estavam já observando, talvez comentando, que pastor é esse que não tem condições de expulsar um espírito? É complicado, meus irmãos. Não pode subestimar o inimigo. Ninguém pode subestimar o inimigo. Não. Tem muitos pregadores enganados com Satanás. Muitas pessoas estão enganadas, achando que Satanás é qualquer coisa. É um balde de lixo que você vai lá e chuta e ele sai rolando. Não se engane, não. Ele é o nosso adversário e ele tem muita estratégia e muita força. Não se engane, não. Se Jesus não estiver do teu lado, lado a lado com você, o Espírito Santo, jamais você vai vencer o teu adversário, Satanás. Não, você não vai conseguir. Para você conseguir vencer o adversário, você tem que estar realmente em santificação todo o tempo ao lado de Jesus Cristo. Amém? Aconteceu isso. Enfim, então, quando eu voltei de Rondônia do Pará, depois que aconteceu aquele fato na igreja que Jesus Cristo, Deus me chamou de falso profeta, eu continuei ali em Camaçari. E valeu, trabalhando um pouco mais desacelerado, sem ânimo, sempre pedindo a Deus discernimento para onde eu ia, se eu ia permanecer mesmo na Universal, se eu ia sair, o que ia acontecer. Eu fiquei bastante abalado, meus irmãos. Deus parou uns dias de me falar assim, visão comigo. Me deu essa visão em Rondônia do Pará, e aí parou um pouco. E eu continuei na Universal. Um determinado dia, eu estava no culto de ceia. No domingo de manhã, geralmente lá na Universal, culto de ceia, inicia domingo pela manhã, né? Eu estava lá, nesse dia eu estava vestido de obreiro, com a camisa branca, a gravata, a calça azul escuro. Eu sempre ficava em pé assim na pilastra, eu me lembro, ali no templo em Camaçari. Esse templo era até, hoje ele não é mais a igreja. Me parece que a igreja vendeu esse templo para essa rede de loja Le Biscuit. Le Biscuit ou é outro nome. É uma loja que vende variedades, muitas coisas lá dentro. Eu acho que não é Le Biscuit não, é outro nome. Mas é uma loja grande que vende variedades de tudo, enquanto ela vende ali de vasilhas e enfim, essa mercadoria de várias espécies, qualidade e marca. Vende naquela loja. Aí ela construiu um templo gigantesco, mas ao lado, onde fica bem em frente à praça de Camaçari. Então, eu estava, nesse dia de ceia, eu estava lá, vestido com a minha farda de obreiro, em pé na pilastra. O pastor fez a pregação, né, como todos fazem, ali no decorrer do culto, já tinha pedido oferta e etc., tinha feito oração, e chegou o momento de todos participar da Santa Ceia, naquele dia ali. Eu em pé ali na pilastra, e mais os obreiros, que ficaram, alguns ficam no canto, em cada canto fica um obreiro, na porta, no meio, no corredor, nas laterais da parede, sempre fica um obreiro atento ali, para qualquer eventualidade, ele agir ali, a consertar algum tipo de erro, ou qualquer coisa que venha a acontecer no meio do povo. E lá no altar, uma fileira de obreira, mulher e uma fileira de obreiro, para poder receber ali as bandejas do pão e do cálice de vinho e passar para o povo na igreja. Quando o pastor ordenou que os obreiros passassem no meio da igreja, uns com a bandeja de pão já apresentada e outros com o vinho, com o sangue, simbolizando o sangue de Cristo, que é o suco da uva, né? Alguns usam o vinho, outros usam o suco da uva, simbolizando o sangue de Cristo, que realmente, após ser apresentado, é o sangue de Jesus, com toda certeza. Eu, meus irmãos, por mais que de repente Deus passou a me dar uma visão celestial. Imagine só o que aconteceu naquele dia.
é uma coisa que eu jamais esquecerei. Jamais, não tem como esquecer aquele fato. O pastor estava em cima do altar, fez a oração, apresentando a Deus aquele pão e aquele vinho. Depois, após ele terminar a oração, ele ordenou que os obreiros passassem no meio da igreja, entregando o povo. Quando os obreiros saíram, começaram a andar de um lado, as obreiras do outro, as obreiras com a bandeja com os cálices de vinho e os obreiros com a bandeja com os cálices de pão. O obreiro se pegava o pão com a mão e o cálice de vinho com a outra. Quando isso começou a acontecer, por mais que de repente Deus me deu uma visão, eu passei a ver a igreja, aquelas irmãs, as obreiras que vinham com a bandeja dos cálices na mão. Eu passei a ver elas exatamente da metade do seu corpo para cima, né? Daquele tórax para cima. Passei a ver. Eu vi bem. Elas com a bandeja na mão, assim, as bandejas na mão. E sabemos que na Igreja Universal não tem esse ensinamento sobre as irmãs não usar pintura, enfim. E várias outras igrejas. Como mais que de repente eu estava em pé na pilastra, observando. O batom que estava nos lábios das irmãs obreiras, aquele batom vermelho que muitas usam, umas usam vermelho, outras usam de outra cor, né? Aquelas que estavam com batom vermelho, aquele batom começou a deslizar, sair dos lábios dela e começou a formar aqueles pingos dentro do cálice, dos cálices da ceia, daquele vinho. Meus irmãos, aquele dia foi um dia muito complicado. Entrou uma nuvem assim no meio da igreja. Você não sabe descrever direito se realmente uma nuvem, tipo uma espécie de nuvem de águas pretas. Assim, uma cor escura, não é preta, uma cor escura, né? Eu passei a ver todos da cintura para cima. E aquelas mulheres, aquelas obreiras que iam distribuindo aqueles cálices de vinho, os seus batons começou a deslizar, sair dos seus lábios e começar a pingar dentro dos copos assim, aqueles pingos bem grandes, caia assim, e até espanava assim. Quando eu vi isso, aí Deus falou comigo: não toma esta ceia não é minha. Se você tomar esta ceia hoje, morrerás. Não tome, ela não é minha. Aconteceu isso comigo, meus irmãos. Aconteceu. Eu fiquei sem saber o que fazer. A vontade era de sair dali, sair correndo, sei lá. Mas aí eu lembrei da visão de Rondon do Pará, né? Eu fiquei ali observando e a visão continuou. E elas vinham aproximando, entregavam uma pessoa, entregava outra, cada um pegava o seu. E os batons das mulheres deslizando e pingando dentro do copo como fosse sangue, como em forma de sangue. E Deus falou: não tome esta ceia. Ele falou mais de uma vez: não tome, ela não é minha. Se você tomar, certamente hoje morrerá. Até que a obreira chegou a minha vez. Aceito o sangue de Cristo? Eu disse: não quero. Ela olhou para mim, eu sendo obreiro, ela olhou para mim, fez um gesto, né? Retorceu um pouco assim o rosto e passou. O obreiro, quando ele entendeu que eu não peguei aquele cálice, ele também já não ofereceu mais o pão. E o pastor de lá em pé olhando todo aquele movimento, né? Ele viu a cena. Ele viu que eu não quis pegar aquela ceia. Quando a obreira passou por mim, que eu neguei em pegar aquele cálice, aí a visão saiu, voltou ao normal. Aí eu passei a ver tudo normal, as pessoas ali já chorando e tal. Aí quando todos pegaram, o pastor ordenou e todos participaram ali. E eu em pé na pilastra, trêmulo, pedindo a Deus misericórdia.
Quando terminou o culto, a reunião, que lá não chama de culto, lá chama de reunião. Quando terminou a reunião, o pastor me chamou. Seu José, por que o senhor não tomou a ceia? Eu digo, eu não posso, pastor. Eu respondi a ele, né? Não posso. Ele disse, como não pode? Não posso. Eu não falei o que aconteceu. Se eu falasse que eu tinha visto isso aí, certamente, talvez, eles poderiam até me pegar e botar numa camisa de força e levar para o hospício. Eles, lá não tem esse ensinamento de santificação, não de visão, nem revelação. Muitos deles não acreditam. Eles nem creem, porque não ensinam, eles não recebem esses dons. E também não tem como acreditar, né, meus irmãos? A igreja, eu não tenho nada contra a Igreja Universal, nem os irmãos que estão lá, não tenho, eu oro por eles. São almas, mas os irmãos, os membros não praticam porque não aprendem, não ensinam. Essa é a realidade. Os próprios pregadores, o pastor, muitos deles não sabem nada, não conhecem a Bíblia, só faz o que ensina, só sabe pregar a prosperidade sobre a família e pronto. Eles não conhecem. A maioria deles não conhece a verdade, as escrituras sagradas, não foi revelado para eles. Também não tem quem ensina. Aprender como se não tem quem ensina, né? No meu caso estava lá, ninguém me ensinava sobre a santificação, como eu ia aprender? Então aconteceu isso, meus irmãos, aconteceu desta forma que eu estou a te falar. O pastor veio, o senhor pecou, não, o senhor matou, roubou, não, e por que não tomou a ceia? Eu não posso. Simplesmente eu respondi para ele, não posso tomar. Ele disse, o senhor tem que ver que o obreiro não pode ficar sem tomar ceia, não pode, senão o povo vai ver, o povo vai observar, vai perceber. Eu falei, tudo bem, pastor, mas eu não posso. E aí, meus irmãos, voltei para casa, terminou a reunião. E agora? O que vou fazer agora, depois desse acontecimento? Né? Foi isso que aconteceu. E eu ainda continuei na Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então é isso aí. Vou parar por aqui. Vou parar esse vídeo para não ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou terminar esse testemunho, né? Vou resumir o acontecimento. Veio depois dessa visão da ceia, eu tive a outra visão, ainda na Universal. Essa última visão foi a que fez eu agora tomar uma decisão e me membrar a Igreja Deus e Amor e servir a Cristo ali, onde eu estou até o dia de hoje, para a glória de Deus. Amém? Então é isso aí, meus amados irmãos, amadas irmãs, graças a Deus por tudo, aleluia. Eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos que vai realmente, glória a Deus, assistir esse vídeo e também vai compartilhar. Você que acredita nos dons de Deus, você que acredita no poder do milagre da cura, você que acredita que Deus é galardoador daquele que o teme e guarda os seus mandamentos, está fazendo bem, está agindo muito bem, graças a Deus. Então, amados irmãos, é isso aí. Aconteceu comigo, Jesus me libertou, hoje sou liberto pelo Espírito Santo, e você que está do outro lado, que ainda não aceitou a Jesus, está na hora. Não tarde, aceite Jesus como Salvador da tua alma e siga Ele, a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus está voltando. Não esqueça, aceita Jesus Cristo. E você que está distanciado, volte muito rápido, porque o fim está próximo. Tudo está se cumprindo, está na nossa frente. O cumprimento das Escrituras está aí. Vamos voltar para Deus. Vamos buscar a Deus de corpo, alma e espírito. Amém? Eu vou despedir de todos vocês na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, na continuidade desse testemunho, se o Todo-Poderoso permitir. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.